Bom dia, tudo bem, pessoal? Vamos começar agora mais uma aula nossa do nosso curso de Física 1, onde nós vamos abordar mais um assunto de cinemática, que é a velocidade e a aceleração. Esses conceitos eles são muito importantes para nós fazermos a descrição dos movimentos em física. A ideia basicamente é que nós sempre queremos encontrar qual é a posição do corpo devido à ação das forças que agem em cima desse corpo. Esse daí é basicamente a motivação que nós demos lá no nosso início do curso. E basicamente, para que nós encontremos essa posição, a gente precisa da velocidade desse corpo. E para encontrar essa velocidade, a gente precisa da aceleração. E essa aceleração ela é fornecida pelas forças que agem em cima do corpo. Portanto, se nós soubermos as forças que agem no corpo, a gente acha a aceleração. E se nós achamos a aceleração, nós achamos a velocidade. E se nós achamos a velocidade, nós achamos a posição. E assim a gente responde a questão central da mecânica. Portanto, vamos tentar entender hoje o que são exatamente esses conceitos de velocidade e aceleração. Então, a motivação inicial que eu dou para vocês é a seguinte. Nós temos, de uma maneira bem arraigada no nosso imaginário, o que são os conceitos de rapidez e lentidão. Se você está num carro e você vê que um outro carro ultrapassou você, você diz que aquele carro está mais rápido do que você. Da mesma maneira, se você ultrapassa um certo carro, você diz que aquele outro carro está lento com relação a você. Então, basicamente, a gente tem essa noção bem clara do que é um corpo que é mais rápido do que o outro e um corpo que é mais lento do que o outro. O que a física tenta fazer é tentar sistematizar matematicamente esses conceitos. Então, a velocidade é um conceito da física que procura sistematizar esses conceitos de rapidez e lentidão que nós temos arraigados no nosso imaginário. Com respeito à aceleração, a coisa é um pouquinho mais sutil, porque a aceleração não é um conceito que vem de imediato na nossa mente. Por quê? Porque a aceleração ela vai medir basicamente o quanto que muda a rapidez ao longo do tempo. Então, por exemplo, se um carro está parado e você quer que esse carro mova, você precisa acelerar aquele carro para que ele mude a posição, para que ele mude a velocidade dele, que uma hora é parada e depois ele vai ter uma certa velocidade. Portanto, vai ter que ser aplicado necessariamente uma aceleração nesse corpo. Então, é basicamente essa a noção por trás da aceleração. É uma mudança na velocidade do corpo. Então, vamos tentar entender matematicamente como é que essas coisas acontecem. Então, vamos conversar sobre o conceito de velocidade instantânea. A velocidade instantânea nada mais é do que a taxa com que muda a posição do corpo com respeito ao tempo. Matematicamente, para vocês que já viram o cálculo, a velocidade é a derivada temporal da posição do nosso corpo. Tá? E, por exemplo, se a gente está tratando com o sistema de coordenadas cartesiano, a derivada temporal do vetor é simplesmente a derivada de cada uma das coordenadas que compõem esse vetor. No Sistema Internacional de Unidades, ela é medida em metros por segundo. E um outro conceito também que é interessante nós conhecermos é o conceito de velocidade média. A velocidade média ela é a razão da diferença das posições entre dois instantes distintos pela diferença desses instantes. Então, a velocidade média é a razão das posições do corpo dividido pelo instante de tempo que está sendo expresso aqui de maneira mais explícita nos instantes do tempo. Tá? É basicamente esse o conceito de velocidade média. Então são dois conceitos distintos. A gente tem um conceito de velocidade instantânea e tem um conceito de velocidade média. A velocidade instantânea é um conceito mais refinado de velocidade, ao contrário da velocidade média, que é um conceito um pouco mais grosseiro, mas que dá uma certa noção básica de como o corpo está se movimentando. E a aceleração? A aceleração instantânea, de maneira
semelhante ao que acontece na velocidade, é uma taxa é a taxa com que muda a velocidade do corpo com respeito ao tempo. Então, ao contrário da velocidade em que a gente mede a posição variando com o tempo, aqui a gente vai medir a velocidade variando com o tempo. E é dado por essa relação aqui. Tá? Então, matematicamente, a gente tem essa relação aqui. Eu acho que é até interessante nós fazermos uma outra descrição também, de que a gente consegue expressar como sendo a segunda derivada temporal da própria posição desse corpo aqui. Não apenas pela velocidade, mas de uma outra maneira expressando em termos da posição desse corpo. E, pois bem, então no Sistema Internacional de Unidades ela é medida em metros por segundo. Então é a posição dividido pelo tempo ao quadrado. Então é basicamente isso daí que mede a aceleração. A aceleração que nós temos melhor conhecimento é a aceleração da gravidade, tá? Que é o G, que é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado em média, tá? É basicamente essa a aceleração da gravidade que nós temos aqui na Terra. Tudo bem? Outra coisa importante é a aceleração média. A aceleração média, de maneira semelhante à velocidade média, é também uma razão da diferença, mas aqui entre duas velocidades calculadas em instantes distintos pela diferença desses instantes, tá? Então, basicamente, a gente tem a variação dessa velocidade dividido pela variação do tempo. Então, é a variação da velocidade pela variação do tempo. Então, basicamente, esses aqui são os conceitos de velocidade e o conceito de aceleração. Algo que é muito importante é a gente tentar entender graficamente como é que essas coisas se comportam. Então é interessante observar a cinemática do ponto de vista unidimensional, que é uma situação em que a gente consegue analisar gráficos, tá? Então a gente está tratando aqui apenas uma única dimensão, em que a segunda e a terceira são mantidas fixas e a gente observa apenas uma dimensão que varia no tempo. Então a gente tem os gráficos relacionados a elas e dependendo da maneira como nós observamos esses gráficos, nós conseguimos extrair quantidades cinemáticas desses gráficos, como a velocidade e como a aceleração. Então, por exemplo, se a gente faz um gráfico de tempo por posição, tá? Tempo aqui na coordenada x, y na coordenada e x na coordenada y, tá? E aqui a gente tem um gráfico dessa função e a gente localiza o único ponto T0 aqui e a gente faz a reta tangente com relação a esse ponto, a gente observa que esse ângulo aqui desse gráfico, a tangente dele é igual à velocidade instantânea calculada no instante T0. Tá? Então essa é uma informação interessante que a gente consegue extrair de gráficos que a gente consegue montar em experimentos e a gente calcula qual seria essa reta tangente e a partir dessa reta tangente a gente consegue a informação cinemática da velocidade que é calculada em determinado ponto. Outra coisa que nós podemos fazer também é um gráfico de tempo por velocidade. Nesse gráfico de tempo por velocidade, a gente tem um gráfico aqui também, a gente consegue calcular a reta tangente semelhante ao que a gente calculou no gráfico anterior. A tangente do ângulo formado por essa reta tangente vai ser igual à aceleração instantânea calculada em cima desse ponto T0. Tá? Então essa é uma informação que a gente consegue extrair geometricamente do gráfico para gerar uma informação cinemática no problema. E outra informação interessante é que se a gente calcula a área embaixo dessa curva aqui, entre os instantes T1 e T2, tá? E aí a gente está trabalhando o conceito de integração. Então a integração da velocidade nada mais é do que a diferença das posições, tá? Então essa é a diferença entre x2 e x1
que é o gráfico de baixa da curva, tá? Então esse gráfico de velocidade ele é muito útil porque ele fornece tanto informação da posição quanto da aceleração, tá? Então aqui está aqui bem explicado para que serve o gráfico de tempo por velocidade. E por fim agora falar de tempo por aceleração. De novo nós temos um outro gráfico aqui de tempo por aceleração. E aqui novamente, se a gente calcula a área embaixo dessa curva, como a aceleração é a derivada da velocidade, então a integração da aceleração é a diferença das velocidades pelo teorema fundamental do cálculo. E aqui nós temos que essa área é igual à diferença de velocidade do instante T2 em instante T1, ok? Então, basicamente era isso que eu tinha reservado para hoje. Agradeço a atenção de vocês. Quaisquer dúvidas vocês podem escrever nos comentários, deem joinha e até uma próxima. Obrigado.